O campo elétrico no domínio do tempo, considerando a onda progressiva pelo sinal negativo em βx, tem a forma da equação 5.31a. O vetor campo elétrico é igual à sua amplitude, isso multiplicado por e na menos alfa x, multiplicado pelo cosseno de ωt menos βx, com o vetor unitário az. A partir dessa forma, a frequência ômega é igual a 10π vezes 10 na 8 radianos por segundo. Como há o termo com a exponencial multiplicando a amplitude, e na menos alfa x, tem-se que a constante de atenuação alfa para um meio com perdas e a constante de fase beta formam a constante de propagação gama, que é dada pela equação 5.26. Gama é igual à raiz quadrada da multiplicação de jωμ com a soma de sigma e jωε. A parte real do resultado corresponde a alfa e a parte imaginária a beta. Usando os valores, gama é aproximadamente 57,16 mais j 138,13. Portanto, alfa é aproximadamente 57,16 e beta é aproximadamente 138,13. A impedância intrínseca do meio, caracterizada pela letra eta, para um meio com perdas, é dada pela equação 5.29 e corresponde à raiz quadrada de jωμ dividido pela soma de sigma com jωε. O resultado é aproximadamente 97,6 mais J 40,39. Isso na unidade ohms. Expressando na forma polar, o módulo é de aproximadamente 105,63 e o ângulo é de 22,48 graus ou 0,392 radianos. O primeiro passo para determinar o campo magnético é conhecer em qual eixo está sua componente. Conforme a página 192, o produto vetorial entre o campo elétrico E e o campo magnético H deve estar no sentido da propagação, neste caso mais x. Então, usando os dados conhecidos, pela regra da mão direita, o campo elétrico E, com o vetor unitário AZ, no produto vetorial com o campo magnético e o seu vetor unitário, tem que resultar no vetor unitário AX. Portanto, o campo magnético e o seu vetor unitário correspondem ao negativo do campo magnético com o vetor unitário AY. Para chegar nessa conclusão, sabe-se que os eixos são x, y e z. Desses três, dois são conhecidos. Neste caso, o x, do sentido de propagação, e z, do campo magnético. Portanto, o produto vetorial resultará no eixo y. Agora resta saber se é para o sentido positivo ou negativo. Para isso, é necessário lembrar que a ordem positiva no produto vetorial é x vetorial y, y vetorial z e z vetorial x. Então, o produto vetorial entre a z e a y resultará em menos ax, o que é o sentido oposto ao da propagação. Portanto, é necessário incluir um sinal negativo no campo magnético. Com isso, a z vetorial menos a y resulta em ax. O campo magnético no domínio do tempo para o meio com perdas é dado pela equação 5.31b. Note que é o sinal negativo do produto vetorial. O vetor campo magnético é igual ao negativo da amplitude do campo elétrico
dividido pela impedância intrínseca do meio, isso multiplicado por E na menos alfa x, vezes o cosseno de ômega-t menos beta-x, menos o ângulo de fase da impedância intrínseca, e isso com o vetor unitário AY. Substituindo os valores, tem-se que o campo magnético é igual ao negativo de 0,947 vezes E na menos 57,16 vezes x, e isso multiplicado pelo cosseno de 10π vezes 10 na 8 vezes t menos 138,13, que multiplica x, menos 0,392, o vetor unitário AY e a unidade ampere por metro. Fazendo um esboço da onda e os campos elétrico e magnético, tem-se a onda se propagando para mais x, o campo elétrico com componente no semi-eixo Z positivo e o campo magnético com componente no semi-eixo Y negativo.